Gente, vamos falar então da célula unitária, né? Que é a unidade básica repetitiva da estrutura tridimensional, ok? Então, gente, veja só, quando eu falei para vocês dessa formação aqui em cubo, certo? Esse arranjo cristalino aqui, a gente vai cair na tal da célula unitária, né? Ou seja, o que é célula unitária? Ela é exatamente a formação do cubo onde estão dispostos os átomos nos seus vértices, tá ok? Então você vai ter uma coisa semelhante a isso daqui, que seria o metal, tá certo? Mas na realidade ele vai ficar assim, no espaço. Por isso nós falamos aqui da como estão, né, os átomos, as moléculas, os íons espacialmente dispostos, tá certo? Por conta disso, ele vai ficar uma estrutura desse jeito. Então isso aqui é a célula unitária, tá bom? Como que ela pode aparecer? Como que vocês podem ver? Tá vendo? Um conjunto de átomos, ele vai ficar desse jeito. E vai ter uma formação exata de um cubo. Então, ou seja, isso aqui seria um pedaço de metal quando ampliado e você veria dessa forma, tá bom? Ele aqui é cortado, então como você corta ele, fica aí as esferas vão ficar desse jeito assim, tá bom? Então, o que é uma célula unitária? Ela consiste num pequeno grupo de átomos que formam um modelo repetitivo ao longo da sua estrutura tridimensional. Então, imagina, esse aqui é um, teria outro colado aqui, outro colado aqui, outro colado e vai se formando, correto? Ao longo do todo o metal. Porém, se você vê onde estão os vértices, como nós colocamos aqui, vai ficar assim, ó. Seria um monte de cubo, um grudado no outro. Então a célula unitária ela é escolhida para representar a simetria da estrutura cristalina. Por que simetria? Porque eles acabam sendo iguais, né? Um lado com o outro, tá bom? Os átomos são representados como esferas rígidas, ok? Então, na realidade, se você pudesse ampliar um pedaço de metal, você ia ver isso daqui, tá bom? A célula unitária seria dessa forma aqui. Bom, então vamos falar agora a respeito do sistema cúbico, tá certo? O que é o sistema cúbico? É quando os átomos podem ser agrupados dentro de um sistema cúbico em 3 diferentes tipos de repetição. Então isso daqui, ou isso daqui, ó, né, que seria o sistema cúbico, vocês vão ver eles assim, ó. São 3 tipos de cubos, vamos dizer assim. Para alguns metais vai ser simples, para outros metais, para outros materiais vai ser de corpo centrado, tá certo? E para outros vai ser de face centrada, ok? Isso quer dizer que cada um deles vai ter uma forma diferente de se apresentar, tá certo? Deixa eu vir para cá. Então, o sistema cúbico simples é onde você tem um cubo, como nós vimos anteriormente, tá certo? Só que só nas 4 pontas, ele não tem nada por dentro dele, nem nas faces, nem nada. Ele vai ter só os átomos nas pontas, nos vértices das linhas, ok? Do cubo. Então esse é o simples. O sistema cúbico de corpo centrado, ele vai ter, bem no centro, vai ter mais um átomo. Então ele vai ter átomos nos vértices, tá certo? E vai ter um flutuando aqui no meio, bem no centro. E o de face centrada, ele vai ter em cada face, como nós estamos vendo aqui, tá vendo? 1, 2, você tem aqui nessa face superior aqui, você tem 4 mais um no meio. Aqui nessa face dianteira aqui, você tem 4 átomos e vai ter uma aqui nessa face aqui. Nessa outra face aqui, você vai ter mais outros 4, um em cada vértice, e vai ter mais um nessa face, nesse plano aqui. Esse é o de face centrada. Então nós vamos ter como nomenclatura, vamos ter o CS, que é cúbico de corpo centrado. Vamos ter o cúbico simples, CS, onde já se viu CS de corpo centrado. Então, C de corpo, C de simples, ok? Depois você vai ter o sistema cúbico
de corpo centrado. Cúbico de corpo centrado. São 3 Cs. Depois você vai ter o de sistema de cúbico de face centrada, que é o CFC, que é o que eu falei agora para vocês, onde que vai ter mais um átomo, além de você ter em cada vértice um átomo, você vai ter um átomo na face também. E temos aqui, ó, o sistema hexagonal, tá certo? Que a gente vai falar daqui a pouco também, tá bom? Mas a princípio vamos nos ater a esses 3 aqui. Então veja só, no caso do metal, que nós temos aqui as estruturas, ou seja, o nome delas, né? Se é corpo centrado, face centrada, se é hexagonal. Aqui o raio atômico. A gente vai se pegar mais na questão mais da estrutura cristalina, ok? Então nós temos metais, estrutura cristalina e o raio atômico. Isso aqui, no momento agora a gente não vai falar, tá bom? Vai ficar mais para frente, já um assunto mais aprofundado. Vocês estão vendo que o assunto hoje ele é assim, um tanto quanto complexo, né? A gente não dá para tratar assim de uma forma muito simples. O Guilherme ele tá com a imagem ali, ele vai estar colocando para nós só para a gente ver os 3 aí. Ó, já está então aqui na lousa para vocês, né? Temos o A, que é perdão, o A não, que é o sistema cúbico ali, né? O A seria as arestas ali, né? Então tem o simples, você pode ver que é um cubo simples, ele não tem nada no meio, tá bom? Então esse é o CS, sistema cúbico simples. O segundo bloco aí, o cúbico do meio aí, vocês podem ver que ele é o de corpo centrado, tá bom? O que quer dizer isso? Que ele vai ter um átomo bem no meio do corpo. Então um átomo fica flutuando ali no meio do corpo. A professora fica flutuando esse negócio, fica voando? Não, é que a gente colocou assim de forma bem espaçada, é que a melhor forma de vocês entenderem. Na realidade, na estrutura metálica, eles estão bem juntinhos, tá bom? Então essa é a estrutura do sistema cúbico de corpo centrado. Então CCC, ó, CCC, cúbico de corpo centrado, tá bom? E o último ali do lado direito já, né? Ele é o sistema cúbico de face centrada. Então vocês percebem que ele tem em cada face ele vai ter um átomo também. Então você tem nos vértices, mostra lá, Guilherme, aí só nos vértices você tem, como todos os outros sistemas, tem um átomo, só que o sistema cúbico de face centrada, ele vai ter na face dele, em cada face, você vai ter mais um átomo aí, fazendo essas ligações. Então, gente, são 3 sistemas diferentes para tipos de metais diferentes, tá bom? Então, cada metal vai ter um tipo de sistema. Ainda nessa aula, a gente vai ver uma particularidade de alguns metais também, tá? Que é assim, você fala, mas professor, esse negócio tá indo e voltando, o que tá acontecendo? Mas vocês vão ver, assim, eu vou ficar até um pouco surpreso, porque o negócio foge um pouquinho assim do que a gente espera. Então, veja só, eu apresentei para vocês 3 imagens, tá certo? Com 3 tipos de sistemas cúbicos, tá certo? O simples, o de corpo centrado e de face centrada, tá bom? Nós temos aí mais uma outra imagem para vocês verem como que eles aparecem. Olha lá, ó. Agora aí, ó, fica mais visível ainda, tá certo? Como que eles aparecem. Olha o sistema simples, como é que é. Tá vendo? Tem as bolinhas azuis aí, que são os vértices. Depois você vai ter no sistema de corpo centrado. Olha como é que é. E por último ali, novamente, no meu lado direito aqui, o de face centrada. Olha como que ele aparece nas faces, as bolinhas aí, no caso seria a representação dos átomos. Então, gente, aí fica fácil para a gente entender como que funciona isso. Vocês imaginam isso agora, assim, um grudado no outro. Uma extensa área. Então é assim que são formados os metais. Tá bom? Olha, eu vou chamar agora para vocês aqui, continuando aqui no meu slide aqui. Chama para mim aqui, Guilherme, na tela aqui. Então eu tenho aqui já uma tabelinha, beleza? Então aqui tem o metal. Eu vou falar do alumínio. Ele é um metal de face centrada, sistema cúbico de face centrada. A estrutura cristalina dele é assim.
O cádmio, ele é hexagonal. É uma outra estrutura que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? O chumbo também, ele é de face centrada. O, o cromo, ele é um sistema cúbico de corpo centrado. Ele vai ter um átomo bem no meio. O ferro é de corpo centrado, tá vendo? Molibdênio, tá certo? Então, gente, aqui você entende como que a temperatura ambiente, tá certo? A temperatura ambiente pode ser 20 graus, pode ser 60 graus, pode ser, depende do ambiente que está, qual que é a temperatura que vai estar ali. Ele vai ter um arranjo cristalino, ok? Por isso que o metal é diferente do outro. Ele sendo ferroso ou não ferroso, ele vai ter propriedades distintas. Só pelo fato, gente, de ter no seu, na sua estrutura cristalina essa formação. Entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Então vejam só, essa simples disposição da estrutura cristalina que vai conferir ao metal que você vai estar usando ali uma propriedade específica, ok? Eu lembro que quando eu trabalhava com a indústria petrolífera, né, a gente estava fazendo uns equipamentos que iam para um navio plataforma, né? E a gente tinha lá uma moça, ela era engenheira de materiais. E assim, dada a necessidade de ter alguns materiais específicos, assim, ela batia o pé assim que faltava brigar com todo mundo assim, porque sabia que um determinado material tinha que ter aquela especificação, ou seja, tinha que vir no certificado de qualidade deles. Lembra que eu mostrei dias atrás para vocês? Um certificado de qualidade que vem lá, vamos supor, aço inox com teor de carbono de X, teor de cádmio e tal. Então, ela olhava cada material que chegava, assim, assim, ela olhava, vamos supor, chegou um lote de tubos. Esses tubos iam ser soldados em outros tubos, em outros equipamentos, para formar a estrutura. Ela pegava o certificado de qualidade daquele lote de tubo que chegou e conferia item a item, item a item, que fala assim, item da estrutura que era analisada mesmo. Então, qual que era o item? Era a porcentagem de carbono, porcentagem de cádmio, porcentagem de molibdênio. Dos materiais que era exigido ali, ela olhava item a item, qual que era o percentual. Porque ela sabia que para mais ou para menos podia dar algum problema ali. Porque ele perdia algumas propriedades. Por que perde propriedade? Porque os arranjos cristalinos estavam diferentes. Então, isso é muito importante quando você trata assim, de uma indústria onde que é exigido uma alta performance de determinados materiais. Seja eles quais, seja qualquer que seja o tipo de indústria, né? Então, vamos supor, a indústria plástica que fornece para a indústria automotiva, os plásticos têm que ter aquele determinado arranjo, aquela determinada propriedade, tá certo? Porque vai ter que ter, o plástico vai ter que ter uma resistência ao calor, vai ter que ter uma resistência mecânica que seja ideal para poder funcionar dentro de um motor de um carro. É simples assim. Então, se você for ver, é um negócio que é lógico. Só que, como a diversidade de itens aí, de elementos atômicos são grandes, então você tem que conhecer a fundo, né? Não é à toa que ela era uma engenheira, né? Então, nós estamos falando aqui do ponto de vista técnico, eu passo para vocês o que é o ideal para o conhecimento de um técnico, que é até onde nós estamos vendo aqui. As estruturas, vamos até aprofundar um pouco mais. Mas não vai ser como uma engenharia, que você estuda aquilo muito a fundo. Origem, enfim, início, meio e fim. A gente não estuda isso aqui, né? Mas é para vocês terem a noção de propriedades, noção de funcionamento, noção de resultados desses materiais. Tá bom? Por isso nós estamos vendo essa citação aqui do sistema cúbico. Tá bom? Mediante o que eu falei para vocês agora aqui, entenderam com o gráfico aqui do desenho aqui das bolinhas aí, dos átomos mais juntos, ficou mais fácil para vocês ou não? Tranquilo?
Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal do Sumaré, vocês estão muito quietinhos? Tá tudo certo? Vocês estão compreendendo? Ah, gostei desse sim, hein? Foi um sim bem. Então tá bom, então. Bom, gente, então voltando aqui para o slide, temos ainda o sistema hexagonal. Professor, o que é o sistema hexagonal? É um sistema hexagonal, ou seja, ao invés dele ser cúbico, ele se apresenta, em vez de cubo, ele apresenta com 6 lados, né? Então você vê que ele forma um hexágono superior e um hexágono inferior. Então você vai ter um sistema hexagonal simples, onde você vai ter os átomos dispostos em forma de hexágono na parte superior e na parte inferior, e vai ter a hexagonal compacta, que ele apresenta desculpa, gente, ele apresenta mais átomos na parte interna dele. Além de você formar o hexágono superior e o hexágono inferior, você vai ter mais 3 ou mais átomos, né, na parte interna dele. Por isso que é chamado de hexagonal compacta. Tá bom? Então, alguns falam compacto ou compacta, tá certo? Mas serve de qualquer forma, tá bom? É só para vocês entenderem, independente da nomenclatura, que é muito semelhante, né? Vocês entenderem que vai ter mais átomos nessa parte central aqui. Então, gente, ó, essa parte aqui do sistema, nesse bloco aqui do sistema cúbico aqui, a gente chama atenção para essas situações. Você tem o sistema cúbico e o sistema hexagonal. O sistema cúbico ele vai ter 4 vértices, correto? Formando um cubo, perdão. E aí vai ter cubo de corpo centrado e de face centrada. E depois você vai ter a mesma situação, né, para o sistema hexagonal, no qual você vai ter um hexágono superior e inferior, e vai ter o simples, que não tem nada no meio, e vai ter o hexagonal compacto, ou compacta, né, onde você vai ter mais átomos no seu interior, formando questão semelhante. Vocês vão ter 3 questões para responderem aí também, desse sistema cúbico e hexagonal, correto? Responda para a gente e já voltamos.